é você ter a plena certeza e conhecimento do produto que você vende. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, o que você vende? Eu vendo X. Você tem que ser certeiro naquilo. Segundo, se você sabe o que você vende, você precisa saber para quem você vende. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Segredo do Começo, onde cada jornada começa com uma ideia. E nós estamos aqui hoje no nosso segundo episódio, num ambiente também super bacana e diferente para vocês acompanharem esse episódio que nós estamos trazendo hoje para vocês. E com um tema super bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu estou aqui mais uma vez com a minha parceira, Idalina Miranda. E aí, Idalina, tudo bem? Tudo bem, Edi, e você? Tudo certo também. Pessoal, olha que alegria, gente, mais um episódio, é muito bom, sempre muito bom estar com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto super pertinente, que cabe para todos os tipos de empresa e que às vezes passa meio batido, mas já tem que começar desde o pequeno até chegar lá em cima, né? Não é, Edi? Com certeza. Então, a nossa convidada de hoje é a Carol Baracho, que vai falar um pouquinho sobre marketing. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Já batemos alguns papos, né? A gente se conheceu no mundo do empreendedorismo, né? Então, é um prazer, agradeço a oportunidade e de antemão já parabenizo vocês por trazerem sempre informação para o empreendedor. Porque eu acho que isso, eu costumo dizer para os meus alunos, que informação não ocupa espaço, né? O nosso HD é muito amplo, então quanto mais a gente puder compartilhar isso com quem não tem muitas vezes condições de ter acesso ao grande, né? Ao extraordinário, mas precisa ter essa informação. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Parabenizo vocês, meninas. Pra gente Obrigada alegria, pela oportunidade. Né? Ter a Carol aqui. A gente já tentou gravar um episódio com a Carol, mas tivemos alguns imprevistos. Falei, não, nessa nova temporada, a Carol tem que voltar pra gente poder conversar e trazer esse assunto que é tão atual, né, Carol? Então, ela vem com toda a bagagem, toda a experiência dela, também contar um pouco da história de vida dela pra gente, mas principalmente trazer como que o marketing hoje, ele está, né, situado hoje, as pessoas consumindo muito disso e como que a gente pode realmente aproveitar dessa ferramenta para que a gente possa ter sucesso em nosso negócio. Então, o nosso papo hoje vai passear por isso, né, Carol? Com certeza. Mas antes eu vou apresentar a Carol. Ela já falou um pouquinho sobre alunos, porque, olha que currículo vasto. Ela é publicitária, especialista em marketing, professora, mestra em design, inovação e tecnologia, coordenadora do curso de design de mídias digitais na FATEC e é empresária na área de marketing e finanças. Acertei? Faltou mais alguma coisa? Não, né? Na verdade, a gente ainda tem que complementar um pouquinho. A Carol é mãe, é esposa, né? É filha, mas é isso aí. Carol, que horas que você dorme? A gente tenta um pouquinho de madrugada. Muito bem. Ô, Carol, a gente comentou que vai falar um pouquinho da sua história de vida e você começou muito nova no empreendedorismo. Então, hoje você fala com autoridade sobre o marketing, estudou, você leciona sobre o assunto, mas você tem autoridade porque você faz parte da sua vida desde sempre, né? Então, conta um pouquinho da sua história, como começou no empreendedorismo. A Carol empreendedora, na verdade, eu digo que eu nasci empreendedora, vamos dizer assim, né? Isso sempre teve dentro de mim. Oficialmente, eu comecei no empreendedorismo com 14 anos, mas desde muito pequenininha eu já fazia desenhos para vender no portão de casa, né? Então, eu desenhava, pintava, sempre gostei de trabalhos manuais. E aí eu montava um banquinho no portão, que era uma grade da casa dos meus avós, onde eu morava, para vender para quem passasse na rua, né? Então, eu digo que eu nasci mesmo com esse dom do empreendedorismo. Mas, oficialmente, vamos dizer assim, eu iniciei com 14 anos.
Como eu falei, sou apaixonada por trabalhos manuais, gosto muito de fazer. E aí eu resolvi fazer bijuterias, né? Eu sou apaixonada também por moda, por acessório, sempre muito discreta, né? Como podem perceber. E aí eu comecei a fazer bijuterias e eu falava, preciso dar vazão para isso, né? Preciso vender. Então surgiu a oportunidade. Aqui em Guaratinguetá, na nossa cidade, na nossa região, tem uma feirinha de artesanato que acontece na praça principal, cidade pequena, interior, tem essa cultura. E eu vi a oportunidade de comprar uma banquinha, né? Adquirir a banquinha para expor esses produtos que eu fazia. E aí, com a ajuda da minha avó, que me deu meu primeiro investimento. Me emprestou esse investimento, eu fui lá, comprei os insumos, produzia durante a semana, depois da escola, e aos sábados, a partir das 8 da manhã, eu ia e montava minha banquinha e expunha esses produtos para vender. Isso foi crescendo, quando vi, eu já estava, além de fazendo as peças, eu já tinha que comprar peças, porque não era mais o suficiente. Daqui a pouco eu já estava revendendo semi-joia. Quando eu vi, já tinha gente querendo vender para mim. Então, olha, tem como? Eu comecei a montar uma caixa e assim foi crescendo. E aí, quando vi, eu já tinha aí um número expressivo de vendedoras vendendo o que eu fazia. Olha que legal. E aí, nesse meio tempo, eu fui para a faculdade e eu tive que me dedicar, né? Daí era um pouco diferente da escola, as obrigações vão aparecendo, mas eu continuava com as vendedoras. A banquinha eu não conseguia mais ter, mas eu continuava com os vendedores. E, além disso, eu vi a oportunidade de ter comida na faculdade. Olha. Então, eu vendia as bijuterias, mas eu também fazia gelantes naturais. Levava para a faculdade. Vendia na faculdade. Até porque, quando eu fui fazer a faculdade, eu fazia uma faculdade particular, graças a Deus tive essa oportunidade, porque eu passei em primeiro lugar, era bolsa. E então eu consegui fazer, era a faculdade que eu queria fazer, era a faculdade dos meus sonhos. E era a faculdade do que, no caso? De publicidade e propaganda. Era a faculdade, exatamente a faculdade que eu queria fazer. Apesar de ter passado numa instituição pública, foi um conflito dentro de casa, né? Porque há 20 anos atrás, você passar numa faculdade pública e optar por fazer uma faculdade particular, era um caos, né? Mas como eu sempre fui do contra, né? Eu sempre gosto de contrariar, tenho uma opinião muito forte. Eu optei por, não, ela é referência, é a melhor, eu vou me dedicar e conseguir a bolsa. E fui fazer a faculdade. E aí eu precisava me manter, né? Porque eu fui para São Paulo, já não estava mais aqui, eu precisava me manter lá. Então, eu vi a oportunidade de fazer os lanches e vender. Então, cheguei a vender 70 lanches naturais por dia na faculdade. E aí, logo no começo, eu já consegui passar na empresa júnior, que tinha a faculdade. Então, eu prestei a prova, passei. E aí fui trabalhar na empresa júnior. Aí eu não tinha mais tempo também para poder fazer os lanches, acabei deixando, mas as caixas de bijuteria estavam lá. Tava lá? As vendedoras estavam trabalhando por mim, isso estava acontecendo. E aí teve a oportunidade de eu abrir uma loja. A minha cunhada, que também sempre muito ligada a essa questão da moda, falou, Carol, vamos abrir uma loja? Eu falei, vamos. Aí a gente entrou com a parte de bijuterias e roupas, acessórios femininos de um modo geral. A gente abriu em Guará mesmo, né? Então durante a semana ela tocava o negócio, eu fazia a parte de compra, porque eu já estava para lá, e aos finais de semana eu vinha também para poder ficar no espaço. E aí eu terminei a faculdade e brevemente já me casei. Então, eu já estava com meu marido, nós estamos juntos há 28 anos. Então, eu já estava com ele há bastante tempo, desde os meus 14 anos. Então, ele acompanhou toda a minha jornada, né? E aí, eu terminei a faculdade, brevemente já me casei.
E aí a gente, num intervalo de 6 meses, na verdade, que eu me formei e para me casar, que ele ainda estava terminando a faculdade, eu acabei voltando para Guará. Então eu fiquei 6 meses ainda morando para tocar a loja. Optei que era isso que eu ia fazer. Fiquei tocando esses 6 meses, mas aí quando a gente se casou, ele conseguiu uma oportunidade em São Paulo, aí eu falei, não, recém-casado, vamos ter que voltar, né? Não vai dar para morar à distância. Então aí optei por voltar para lá, fui trabalhar na minha área de publicidade, né? Numa agência de comunicação mesmo, mas as vendedoras estavam trabalhando e a loja estava funcionando aqui. Continuava ainda esses 2 negócios? Continuava, eu não abandonei, né? Então, de novo, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar CLT e com um negócio próprio. Sim. Eu nunca abandonei a vida da empreendedora. E aí, é um parênteses que eu gosto de fazer, que eu acho que acontece com muita gente. E é nesse momento que boa parte das pessoas desistem de ter o seu próprio negócio. Sim. Porque não tem ainda a oportunidade e o privilégio de viver só do seu próprio negócio. Ainda tem que ter o estável do CLT, mas tá ali na tentativa. E aí é onde muitas vezes o CLT fala mais alto, óbvio, né? É o seguro. Pela segurança, estabilidade, a gente tem que pensar nessa realidade, né? Porque, que eu falo, empreender, desculpa, não é fácil. Sim. É uma jornada árdua, é intenso, né? E também cobra muito da gente essa questão, exatamente. Né? Então, mas aí é o que eu costumo dizer, gente, não desiste nessa hora. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser cansativo, mas vai passar. Então, quando você se dedica e consegue conciliar os dois, o reconhecimento vem, né? E você consegue depois virar a chave. Deixa eu te fazer... hora chega. Essa hora chega. Deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, quando a gente trabalha no CLT, porque a gente está falando de energia, de entrega. E no CLT, a gente tem a mania de ser 100% até 200%. Porque a gente vem com essa mentalidade do CLT. Sim. E da estabilidade que ele dá. Como ter esse equilíbrio de que, olha, eu vou gastar boa parte do meu tempo aqui, mas tem algo que eu estou galgando, que eu estou caminhando para ser o oficial. Como ter esse equilíbrio? Porque eu acho que vai também do emocional, são N fatores. Com certeza, emocional eu acho que é um dos principais, né? Mas o que eu sempre levei comigo é de que eu preciso dar o meu melhor para o que é meu. Se eu dou o meu melhor para o que não é, como é que eu não consigo dar o meu melhor para o que não é meu? Sim. Então, assim, eu sempre tive essa energia de que é meu e eu preciso dar o meu melhor. Então, quando eu tava lá exausta no final do dia do CLT, que eu pensava, eu falava, gente, chegou mercadoria, eu preciso montar, catalogar, precificar, montar as caixas, eu não sei até que horas eu vou. Eu parava, tomava um café, respirava e falava, você vai fazer por você agora. É seu, né? É seu. Então, toma posse disso, toma esse gole de café e vamos. E vamos embora. Porque daqui a pouco você vai conseguir estar fazendo só por você. Bacana. Então, foi sempre o que eu levei comigo. Se eu dou o meu melhor para alguém, eu preciso dar o meu melhor para mim. Sim. E aí foi quando eu consegui sempre esse equilíbrio. Foi sempre mil maravilhas? Falar é lindo, Não, né, gente? Isso é fato. Claro que não. Quantas vezes meu marido me acordou, eu estava debruçada em cima das caixas, precificando. Assim como eu casei muito rápido depois da faculdade, eu fui mãe muito rápido depois do casamento. Então, eu tinha 6 meses de casada, eu engravidei. E aí, era o planejado? planejado? Outros, não, né? era o planejado. Estava no meu momento empreender, estava no meu momento trabalhar. Não era, mas veio a minha primeira bênção. Então, eu quantas vezes fazia o filho dormir uma mão aqui, ó, ninando, e a outra, ó, né, catalogando, sentada ali no chão do berço, do quarto dele, enfim. Então, mas era sempre quando eu tomava posse e falava, você está fazendo por você, você está fazendo por você. Você tá Sempre se fazendo lembrando por disso, você. né? Exatamente. E aí,
Então, aí eu fiquei nesse momento CLT e tendo meu negócio por bastante tempo, né? E aí, quando meu filho mais velho tinha 4 anos, na verdade, assim, ele tem uma história desde que nasceu de um problema respiratório, né? Agudo, enfim, crônico, de bronquite e asma. A gente sempre teve uma corrida com ele com relação a isso, várias internações. Com 6 meses eu tive que tirar ele de São Paulo, tinha CLT, não podia deixar, ele veio morar com a minha mãe no interior, ficou 6 meses morando, eu só via ele no final de semana. Nossa. Foi um momento que eu falo que foi muito difícil, foi muito doloroso, até hoje eu falo, me emociono muito, que foi muito difícil, mas me deu energia para ainda mais fazer por mim, pelo meu negócio. E aí eu falava, se eu conseguir virar a chave para sair do CLT para o meu negócio, eu consigo estar perto dele. Né? E aí, então, assim, aí que eu virava a madrugada trabalhando, assim, eu literalmente tranquei o quarto dele, passei a chave para não ver o quarto vazio, ninho vazio, e me enfiei no trabalho. E aí, eu comecei, além das bijuterias, das semijoias, né, que eu vendia, que tinha as vendedoras, a loja ainda acontecia aqui, eu comecei a fazer outros trabalhos manuais com cartonagem, com acessórios, né, de bolsa, carteira, para ainda mais complementar as caixas das meninas, terem coisas diferentes. Então, eu virava mesmo trabalhando 24 horas. Essa semana eu vi uma especialista falando que no empreendedorismo você precisa ter motivação. Porque senão você vai desanimar em algum momento. E de certa forma, o seu filho estar doente, você ficar longe dele, foi a sua maior motivação, que você até criou novos meios para chegar mais rápido. Então, e aí, graças a Deus, depois ele voltou a morar com a gente, né? Consegui de novo levá-lo para São Paulo. Com 4 anos, ele teve um episódio grave novamente. Nós ficamos 21 dias internados, ele, assim, foi muito grave mesmo. E aí foi quando a gente teve que optar por sair de São Paulo. A gente ainda não sabia qual era, de fato, o princípio que ele tinha as crises, o que de fato fazia ele ter as crises. Mas os médicos acreditavam que parte de que agravava era a poluição de São Paulo, era o clima, era, na verdade, o fato de que ele ficava na escola das 7 às 7. Então, ele tinha uma rotina fora de casa muito grande, tomava friagem, chuva, aquela coisa toda. Sim. E aí, a gente teve que tomar a decisão de vir embora para Guará. Só que eu e meu marido éramos CLT e eu tinha o meu negócio. Os dois sair do CLT não davam, porque alguém precisava ter o seguro, ter uma renda ali, fixa, né? Então, foi quando eu me desliguei do CLT, voltei para Guará com ele, e o meu marido só vinha aos finais de semana. Então, a gente ficou morando à distância. E aí, nesse meio tempo, eu tive que fechar a loja, porque não estava mais no momento legal, estava instável. Minha cunhada também precisava de algo mais certo, né? Não estava dando mais, a gente fechou a loja e eu voltei para Guará. E aí, quando eu voltei para Guará, eu continuei no empreendedorismo das caixas. Então, assim, as caixas foram um pontapé muito grande na minha vida empreendedora, que duraram muito tempo, de semijoias e que até hoje eu recebo mensagem das meninas, pelo amor de Deus, volta. Olha. Hoje é algo que não faço mais, mas ela fala, por favor, Carol, volta. Então ainda tá aqui, ó. Fica ali, né? Meio que... aqui ainda. Tá sobrando um tempinho de madrugada, então. Meu Deus. E aí eu voltei, mas eu continuei com as caixas, fazendo trabalhos manuais e, né, vender. Vi a oportunidade de dar curso de artesanato, porque era uma habilidade que eu tinha, então eu comecei a dar cursos também, junto com uma outra amiga, que ela já tinha um espaço. E aí
me surgiu a oportunidade de um concurso público para dar aula. Foi quando eu iniciei minha jornada como professora. Foi um outro marco muito grande na minha vida, porque eu venho de uma família onde a minha mãe é funcionária pública e sempre da prefeitura, né? Então, sempre envolvida nesse meio, e eu sempre brincava com ela. Eu falava, mãe, se tem uma coisa na minha vida que eu nunca vou ser funcionária pública. Olha. Não é possível, funcionário público não trabalha, funcionário público tem horário, funcionário... Sabe aquela coisa assim? E a minha mãe falava assim, ué, mas é estável, né? Tem aquela coisa. Eu falava, não, mãe. E aí, eis que eu fui prestar concurso para ser funcionária pública estadual. E uma outra coisa que eu falava, gente, professora, ensinar, trabalho manual, ok, Sim, é meu dia a dia, é aquela coisa. Agora, ali na frente, com um aluno, não dá pra mim, não. Nem passava pela sua cabeça. Nunca. Mas, no momento que eu precisava precisava me encontrar com uma nova profissão, com alguma coisa, porque se as pessoas me perguntavam, Carol, mas você já era publicitária, já trabalhava com marketing, você não voltou pra cá trabalhando com isso? E nós estamos falando de 16 anos atrás lá, 14 anos atrás. Marketing era uma coisa que só existia ainda, né? Na capital. Sim. Só existia nas grandes empresas. Imagina que a loja da praça, do centro, te fazia marketing. Que era isso? É verdade. Né? E aí aqui não tinha essa oportunidade. E aí eu prestei, né? Entrei para começar a dar aula. Continuei ainda com a parte de artesanato, de bijuterias e tal, e dando aula. E aí surgiu a oportunidade de eu ampliar minha carga na faculdade, eu comecei a cuidar dos eventos, eu já comecei a ver uma coisa mais ligada à minha profissão. Ah, legal. Então aí eu já tinha horas administrativas para cuidar dos eventos da faculdade, foi diminuindo um pouco o tempo, de eu conseguir me dedicar. Eu era sozinha com o meu filho aqui durante a semana, eu não tinha o apoio do meu pai, eu tinha assim, eu falo que eu tinha um apoio da minha mãe, uma rede de apoio da minha avó, uma rede de apoio ali, né, sensacional, mas tinha uma rotina pesada. E tinha um agravante de que eu trabalhava tarde e noite. Então eu entrava às 14 e saía às 23. Então era um horário complexo, só tinha a manhã para poder fazer as outras coisas. E aí eu falei, bom, então eu preciso achar uma oportunidade que esteja mais perto de mim na faculdade para empreender. Hoje a bijuteria está distante. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer os lanches naturais de novo. Ah, você voltou com os lanches? Para vender na porta da faculdade. E aí eu montei uma estrutura, chamei uma aluna para estagiária, que ela trabalhava à noite, estudava à noite, ela ficava à tarde. Uma que estudava à tarde, ficava à noite. E elas ficavam vendendo sucos naturais e lanches naturais na porta da faculdade para mim. Olha. Eu produzia de manhã, que eu tinha essa liberdade de fazer todos os lanches de manhã e ainda acompanhar a rotina do filho de natação, de inglês, de atividade, daquelas coisas todas. E elas vendiam à tarde. E aí foi quando eu migrei para comida, então, no empreendedorismo. E aí, nesse meio tempo, apareceu uma empresa me pedindo consultoria de marketing. Você consegue fazer isso, freela? Consigo. Comecei a empreender como consultora de marketing. Fazendo os lanches. Eis que surgiu a pandemia. Eita, nós. Não tem escola, no caso. Não tem escola. Cadê o negócio de comida? Vida de empreendedora. Né? Altos, baixos, problemas. Falei, vou focar na consultoria de marketing. É um momento que as empresas vão precisar muito. Sim. Né? E aí, me dediquei a isso. Consegui vários outros clientes.
Só que além da estratégia, porque eu prestava consultoria estratégica de marketing apenas. Além da estratégia, eu comecei a ver que elas tinham necessidade de alguém para executar a estratégia, porque estava num momento muito de rebuliço. As pessoas não estavam conseguindo se adaptar. Comecei a oferecer esse serviço. Olha, eu posso fazer isso para você também. Olha, eu posso criar uma loja online para você. Olha, eu posso colocar seu produto para vender no WhatsApp. Olha, eu posso te ajudar com isso. Olha, eu posso te ajudar com aquilo. E aí, eu dando aula online, eu comentei isso com os alunos. Falei, olha, hoje eu vou usar um exemplo real de um cliente que eu tracei a estratégia e estou tendo que ajudar ele a fazer isso. Terminou a aula, uma aluna me chamou no WhatsApp. Falou, professora, ela era uma aluna de gestão comercial. Falou, professora, eu sou boa em design. Vamos ser sócia? Eu posso te ajudar. Você faz a estratégia e eu te ajudo com essa parte. Falei, vamos ser sócia. Vamos ampliar. Quando você disse que você estava fazendo as coisas pela empresa, de oferecer e depois de oferecer o trabalho, isso era você mesma quem estava fazendo, ainda não era uma empresa? Era eu. Então, assim, eu fazia o catálogo, eu fazia o design, eu criava, eu fazia... Você é muito visionária, né? E aí, vamos ser sócia. Vamos sim. E aí a gente começou a oferecer outros serviços. Então, a gente começou a oferecer cartão de visita digital, porque não podia mais ter o físico. Sim. A gente começou a oferecer mais modelos de catálogo para vender no Instagram. E aí foi ampliando e aí a gente criou a Única. Foi a minha primeira agência. Olha. Mas estávamos num momento ocioso da pandemia, porque a gente estava em casa o dia inteiro. Sim. Né? Sim. E hoje só o tempo que a gente demora de locomoção já toma um tempão do nosso dia, né? Lá a gente tinha tempo sobrando. Sim. Né? Falei, olha, tá fluindo legal a agência, a gente tá com cliente, tá entrando, mas eu tô dando aula à tarde e à noite, mas é online, é rápido, eu já tô ali, tá sobrando um tempo. Querendo preencher o tempo. Gente. Nesse meio tempo, a Carol, pessoa física, ela passou por no início mesmo da pandemia, por um problema de saúde, que eu tive que tirar minha safena da perna esquerda, eu tive um indício de trombose e tal, tive que tirar, e foi quando eu virei uma chave para minha saúde, porque até então vocês não viram eu falando de Carol cuidando dela, né? Até agora não, era só para os outros, né? A Carol era obesa grau 3, e aí tive esse problema de saúde e virei uma chave para cuidar de mim. E aí fiz uma consulta online com a nutricionista, iniciei uma dieta na pandemia, porque eu precisava cuidar da minha saúde, era uma coisa... Fui desafiada por um médico que disse para mim que para eu emagrecer eu tinha que fazer a bariátrica, não tinha alternativa, eu precisava eliminar 50 quilos e eu tinha que fazer a bariátrica para isso. Eu já tinha perdido um familiar por conta da bariátrica, eu fiquei muito receosa em fazer, é o que eu falo, não julgo quem fez, acho que é muito corajoso, mas eu, naquela hora, não tive essa coragem. E aí fui desafiada por ele em falar pra mim, você não é capaz de emagrecer 50 quilos se você não fizer a bariátrica. Eu tomei posse do não sou capaz e comecei a fazer a dieta, fazer atividade dentro de casa. E no tempo ocioso, eu fazia comida pra mim, tudo que eu tinha vontade de comer e não podia, eu achava uma receita Saudável. Olha, para adaptar, né? E aí eu postava, eu fazia um marketing, né? Então eu tirava fotos bonitas, elaboradas, olha a minha refeição de hoje, olha a minha atividade física, olha... Carol, você podia fazer esse pão aí pra mim, né?
Nossa, que vontade, Carol, de comer esse bolo. Mas não é possível que isso é saudável, Carol. Carol começou a fazer e vender na pandemia a comida. Comida de novo. Agora saudável. Saudável. E aí chamava Meu Lanchinho, criei uma identidade, criei embalagem, olha criei só. todo Uma identidade, uma né? identidade. Fazia de manhã, dava aula à tarde. Na verdade, assim, ó, pegava a minha bicicleta, ia no mercado, 7 da manhã, comprava tudo fresco, voltava, produzia, dava aula à tarde. Até às 5, saía para entregar de bicicleta todas as encomendas, atividade física, tapaca. Uhum. Voltava para dar aula às 7, ia até às 11. E Assim ia. aí, e a agência estava fluindo nesse meio tempo. Vendi, gente, mas tanta comida saudável, que quando eu vi, a minha mãe estava na minha casa comigo já, ficando, para me ajudar a produzir. Meu marido já estava tendo que sair para entregar. Envolvi todo mundo. E na pandemia, meu marido voltou de São Paulo, né? Porque daí ficou todo mundo. Sim. Ele voltou, então assim, os meninos tinham aula à tarde, os dois. Nesse meio tempo eu já tinha o segundo filho. Os meninos já estavam lá, ó, embalando, separando ajudando pedido, no processo já. né? Gerando link de cartão da maquininha, já tava ali, ó, todo mundo Tudo no envolvido processo. já, né? E aí, beleza. E a agência tava crescendo. Aí meu marido falou, Carol, dá pra aumentar esse negócio da agência. Vocês vão parar de fazer cartãozinho digital, catálogo. Vamos vender marketing. Você tem capacidade de ser uma agência de marketing, né? Uma agência de design. Ofereci para minha sócia, falei, vamos crescer, vamos ampliar, vamos aumentar. Ela falou, Carol, eu preciso voltar a ser CLT. As coisas estão voltando, eu preciso ter um fixo, não é agora o momento. Toca o barco. Eu vou ficar com essa parte aqui de design, que eu ainda consigo conciliar. Toca o barco, vai em frente. Eu saí de Única para Domínio. Hoje sou Domínio e ficou eu e meu marido, então. Minha sócia foi, né, tocar a Única. Ela permaneceu com a marca, eu optei por daí criar outra. Tava eu e meu marido, demanda crescendo, contratei um aluno. E aí isso é uma característica que hoje eu prezo até hoje no meu negócio. Eu arrisco dizer que 90% são meus alunos que trabalham comigo. Que legal. Por quê, Carol? Poxa, eu confio na mão de obra, né? Ué, a professora foi boa, eu tenho que valorizar isso, né? Então, contrato os meus alunos para trabalhar comigo. Aí contratei o primeiro, contratei o segundo, voltamos para o presencial, contratei a segunda. E a demanda tá... Saí do escritório da minha casa, alugamos um espaço e a agência está crescendo. Contratei a terceira funcionária e está crescendo. Contratei o quarto funcionário, crescendo. Contratei o quinto funcionário. A agência estava, graças a Deus, surfando. Indo muito bem. Indo super bem. Eu já conseguia ter um equilíbrio maior de percentual da minha renda vindo do meu negócio do que do CLT. A chave começou a virar. E aí, para isso, a Carol estava trabalhando enlouquecidamente 24 horas, né? Porque eu continuei dando aula, minha rotina, e a agência ali. Em abril de 24, a Carol foi parada. Eu tive um AVC. Nossa. Isquêmico. Sério? Quantos anos você tinha? 40. Caramba, Carol. Eu dei aula até 11 horas da noite. Fui pra casa, tomei banho, dormi no pico do meu cansaço. Nossa, gente. 4 horas da manhã eu acordei
com formigamento no braço esquerdo, que eu falei, nossa, dormi tão bem que eu dormi em cima do braço. Sabe aquela sensação? Sim. Uhum. Fui no banheiro, quando eu fui lavar minhas mãos, a minha boca tava aqui, ó. Meu Deus. Desci, sentei, orei, falei pra ele, Senhor, o que você tá querendo de mim? O que é esse sinal aqui? O que tá faltando? Meu marido, nesse meio tempo da agência explodindo, meu marido teve que voltar para São Paulo para trabalhar. Então ele fica até hoje 3 dias da semana em São Paulo e o restante aqui com a gente. E aí eu falei, e daí, né? Meu marido chegou super tarde de São Paulo, falei, não vou acordar ele não. Tocou o despertador 6 horas, foi às 4. Nossa, você esperou todo esse 6 horas tocou o despertador, acordei as crianças, arrumei café. Eu brinco que meu mais velho habita Nárnia. Adolescente habita Nárnia, não habita Terra. Então, completamente desligado. Nem percebeu nada. Nada. O meu mais novo é muito, assim, atencioso às coisas. Falou, mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, a mamãe fez um negócio no dente. Daqui a pouco já tá normal, filho, vambora. A fala ainda tava normal. Peguei as crianças, levei pra escola. Quando eu voltei, que eu abri a porta de casa, meu marido falou, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mas eu acho que é um AVC. Você tinha consciência de que poderia ser? E aí, a hora que eu falei, eu acho que pode ser um AVC, eu já senti que a minha língua já não estava respondendo a fala direito. Eu tenho uma irmã médica, que acabou de se formar agora. Coincidentemente, ela estava aqui, porque ela mora em São Paulo. Foi terça-feira pós-Páscoa. E aí ela estava aqui, ela tinha tirado essa semana para ficar aqui. Meu marido ligou para ela falou imediatamente pro hospital. Ela tá tendo um AVC mesmo. Fui pro CEPOG. Atendimento demoradíssimo. Eu já tinha demorado para procurar médico. Foi agravando. Me tiraram de lá às pressas, me levaram para a UPA. E aí eu fui atendida e lá eu fiquei por uns dias. Eu tive um AVC isquêmico mesmo. Demorei cerca de 3 meses para voltar ao normal. Quais foram as sequelas? Graças a Deus, nenhum. Eu acho, mas aí eu ainda não consegui me fechar o diagnóstico, porque eu ainda brinquei, né, a história do Covid, que a gente ficou com um esquecimento. Eu acho que todo mundo que teve Covid parece que ficou com um esquecimento na cabeça. Então, não sei se decorrência disso, mas eu acho que algumas coisas eu precisei começar a ter checklist do dia a dia. Tá. Coisa que eu não precisava ter antes. Então, eu acho que a memória é um pouco... Mas nada que tenha me afetado, assim, falar, nossa, ficou uma sequela. Nada, graças a Deus. 3 meses de recuperação. A minha equipe foi sensacional. Ela tocou a agência, assim, sozinha. E a gente continuou crescendo nesse meio tempo. Até porque depois da pandemia, né, o marketing, ele teve essa ascensão mesmo, né? As pessoas começaram a aproveitar muito disso. E a gente vê o resultado disso até hoje, né? E aí, foi um ano que eu comecei a olhar mais por mim, ainda mais. Eu já tinha emagrecido muito, já estava com uma qualidade de saúde muito melhor do que eu já tinha, mas ainda tinha sobrepeso, ainda não tinha uma rotina de atividade física, toda aquela coisa. Comecei a olhar um pouco mais por mim ainda. E aí foi quando eu comecei a refletir se eu não precisava desistir do empreendedorismo. Ou do CLT. Aí eu falei, não, o empreendedorismo eu já cheguei até aqui, eu já consigo ter... Já posso me chamar de empresário. Sim, sim. Então eu atingi meu objetivo. Então eu vou diminuir minhas aulas. Diminuir o CLT um pouco mais.
Comecei a ir na faculdade 2 vezes por semana só, ia lá, dava minha aula. Comecei a investir em produtos, infoprodutos meu. Só que a Carol, ela tem um problema sério. E eu acho que é por isso que eu consegui vencer no empreendedorismo. É que eu não consigo ver tempo ocioso. Então, quando eu diminuí as aulas, eu tinha tempo ocioso. Sim. E aí eu comecei a fazer infoprodutos meus. Aí você começou a criar, né? Eu comecei a criar a cabeça, né? Mas aí, de fato, eu conversando com meu marido, meu sócio, eu falei, não, a gente precisa realmente mudar o rumo. Eu tô no meu limite de cansaço, de exaustão, realmente eu não tô conseguindo me recuperar. E aí eu decidi que eu ia vender a agência. Falei, eu atingi já um patamar de que eu consigo vender. Beleza. Chamei um concorrente que eu acreditava muito no trabalho dele. Falei pra ele, Gabriel, tô vendendo a agência. Você tem interesse? Funcionário, carteira, estrutura. Eu vou tomar outro rumo. Aí ele falou pra mim, quero, super quero. Quero ser a maior do Vale do Paraíba. Falei, então, é a sua chance. E ele já estava nessa ascensão, né? Eu conheço muito Nós bem o dois trabalho éramos os dele. principais concorrentes da região, né? Então tava ali muito equilibrado entre nós dois. Ele comprando, ele se tornaria o maior, com certeza. Sim. Só que eu quero comprar, mas eu quero que você seja minha sócia. Não quero sozinha. Falei, mas peraí, eu tô vendendo porque eu preciso cuidar de mim. Ele falou, não tem problema, eu assumo o operacional. Eu quero o seu know-how de estratégia. Olha que legal. Eu acho que essa soma vai ser o que vai dar o match. Inteligentíssimo ele ter pensado dessa forma. Falei, então vamos embora. Então vamos. Eu vou conseguir desacelerar? Vou. Eu vou. Então vamos embora. Fizemos a junção e olha, eu falo que eu sou do universo, né? Então, joga pro universo que a resposta vem. O negócio foi tão era pra ser que a agência dele chamava GC. GC, Gabriel e Carol. Não precisou nem mexer no Quando nome. eu vi essa junção, foi no ano passado, não foi? Foi, final Eu do ano falei, passado. gente, que maravilhoso. Falei, não precisou nem mudar nada. GC, Gabriel e Carol. Falei, cara, que maravilhoso. E aí, então, a Domínio, nesse meio tempo, passou a ser Canum e que virou GC. Então, hoje nós somos a GC, somos a maior do Vale do Paraíba. Não perdemos a essência de atender e hoje boa parte dos nossos clientes são pequenos e médios. Eu prezo muito por isso, porque o marketing ele tem que ser para todos, hoje ele é essencial. E o pequeno, ele não, muitas vezes, vocês viram a minha história, sou eu e eu preciso fazer tudo. E eu não tenho condições, nem principalmente financeiras, de contratar uma agência. Então, a gente tem um serviço que é para esse público, para dar oportunidade para ele. E quando ele não consegue ainda assim contratar o nosso serviço, a gente tem uma consultoria para ele. Para que ele possa fazer sozinho, né? Para que ele possa fazer sozinho. Aí que eu gostaria de chegar, então. A sua empresa oferece esse trabalho para o pequeno médio, vai ter gente que não consegue pagar. Para quem começou agora, porque assim, ó, tá meio uma doideira, todo mundo quer se aparecer e precisa se vender, mas não sabe, para quem não sabe por onde começar e não tem condições de pagar, qual é o básico para essa pessoa? É o básico bem feito, que eu costumo dizer. O que é o básico bem feito? Não é criar uma página na rede social e começar a postar vídeo. Não é, em hipótese alguma. Isso é o que você vai fazer por último. O que é o básico bem feito? É você ter a plena certeza e conhecimento do produto que você vende. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, o que você vende? Eu vendo X.
Você tem que ser certeiro naquilo. Segundo, se você sabe o que você vende, você precisa saber para quem você vende. Nem McDonald's e Coca-Cola vende para todo mundo. Então, não aceito a resposta do empreendedor de falar, eu vendo para todo mundo. Então, ele precisa conhecer do produto dele. Eu vendo arroz e feijão para o público homem, mulher, de classe X, Y, Z, idade W, ponto. Você não vende para todo mundo. Esse é o básico bem feito. A partir daí, o divulgar na rede social, estar presente em lugares o qual você precisa estar, porque o empresário ele precisa ser visto para ser lembrado. O pequeno empreendedor, ele só vai vender se o produto dele está exposto, se ele está exposto. E o terceiro é, cria uma identidade. Essa identidade precisa ser você a cara do seu negócio. Entendi. Ô Carol, mas vamos lá então. Você falou uma coisa muito importante, que ainda ela fica nesse meio termo de entender esse posicionamento que a gente fala hoje, quando a gente fala de marketing, redes sociais. Muitas pessoas se queixam, nossa, mas eu tenho que aparecer? Sim, tem. Né? E fica muito essa dualidade. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não quero. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho para essas pessoas que estão iniciando ali o seu negócio, dessa importância mesmo, porque às vezes elas vão achar que algo vai estar ali evoluindo, mas de uma forma que talvez não vai encontrar sustentabilidade para aquilo. Né? E muitas vezes o negócio não vai à frente justamente por conta desse posicionamento que falta para muita gente. Com certeza. Eu escuto muitas vezes o cliente falar assim, mas eu não posso contratar uma influencer para aparecer para o meu negócio? Quando o cliente for lá comprar de você, a influencer vai estar lá atendendo? Não. Então, quando você já for algo muito conhecido, você colocar o jacaré para vender, vai vender? Enquanto isso, as pessoas, por mais que você crie uma identidade, por mais que eu tenha uma empresa chamada GC, as pessoas compram da Carol e do Gabriel. É isso mesmo. Quantas vezes o meu cliente não sabia nem o nome da minha agência? Eu trabalho com a agência da Carol. É a Carol. E isso permeou a sua história inteira, né? Exatamente. Porque era a Carol que montava a maleta, era a Carol que vendia comida que dava certo pra ela. Então, mesmo antes de ter esse boom do marketing digital, é sempre sobre a sua imagem no marketing. Exatamente. Então, não tem alternativa, gente. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa... Falar que é fácil, gente. Não é. Pra mim, que não tenho a menor dificuldade de falar, de me expressar, que aonde eu chego, eu faço amizade, eu falo, eu conheço. Aquele negocinho ali, ó, chama tela, pra mim, cara, foi assim, ó, falar que até hoje eu sou confortável, não. Não, Tímida. não. Cada vez que eu tenho que gravar um vídeo, é a minha equipe que lute. Minha equipe que lute, porque olha, elas me chamam de tia Carol, né? A professora, ela está não tem jeito. Inserida ali, né? E aí os meus alunos me chamam de tia Carol. Não, mas você não dá aula pra faculdade, Carol? Dou, mas é tia Carol. E aí elas, tia Carol, precisa gravar vídeo. Falei, vocês estão me avisando com um mês de antecedência, né? Esse vídeo vai sair só em julho, né? Porque até eu incorporar, aí elas dão risada. Não é fácil. Não é fácil. A gente sempre... Por que não é fácil? Porque você no dia a dia ali, passou a situação, acabou. O vídeo, ele fica. Você assiste depois, você encontra os defeitos, ninguém é perfeito. Hoje, o nosso bate-papo aqui, quantas vezes a gente teve que parar, fazer acontecer? Não é perfeito. E tá tudo bem, né? Eu acho que o processo é entender isso aí, de tá tudo bem e ver que não é um negócio automático. Gente, olha, é assim, as pessoas, elas se conectam com pessoas, elas se conectam com a tela. E as pessoas não são perfeitas, a rotina não é perfeita. Então, quanto mais natural isso for e você passar isso para as pessoas, qual é o perfil que hoje mais cresce de influenciador? É o influenciador que mostra a rotina dele.
que abre a porta da casa dele, que mostra a rotina com o filho, que mostra o trabalho, é isso. Carol, você falou um ponto interessante que eu lembro muito quando começou essa questão do marketing e tal, principalmente na área da saúde, né, que é a minha área, ficava muito essa questão que hoje eu já vejo que já mudou. Profissionais da área da saúde que começaram a falar de marketing dizia muito assim, você não pode ter um perfil profissional e um perfil pessoal. Tem que fazer contas diferentes, falavam-se assim. Hoje a gente já vê que isso já mudou. Na que verdade, as pessoas, hoje... elas, né, querem ver você também, não só a Edilane lá profissional, mas o dia a dia dela, porque é isso que você falou, se conecta, né? Exatamente. E eu, desde o princípio, a minha grande luta com os clientes era você só tem um perfil. Não tem um profissional no seu, quando ele era autônomo, por exemplo. Quando ele... Não, você só tem um. O que você vai ter que aprender é de que, óbvio, no seu é um perfil CPF/CNPJ. Então, não dá para você postar você lá na noitada, bebendo lá Não. Não poste, no caso. Não poste, guarde para você. Dosar o que eu vou postar, né? Já que eu tenho um perfil Exatamente. só, né? E a questão da identidade que você disse, né? Exatamente, você tem que criar essa identidade ali. Mas é um só, é o dia a dia, é a conexão. E aí eu escuto muito isso, falo, Carol, você é ali o que você é no seu dia a dia, sou. E é o que eu sou com os meus alunos na sala de aula. Sim. Né? Então, essa é a primeira e acho que mais valiosa dica que a gente pode dar para o empreendedor. Cria sua identidade. Você é a cara do seu negócio. Entendi. E ainda falando sobre isso de ser a cara do negócio, se a gente for falar para o pequeno empreendedor, é ele quem está fazendo a marmita, mas é ele que está fazendo a foto e o vídeo. Como lidar com essa pressão de que você não vai conseguir fazer sempre nem perfeito sempre. A gente está falando de ser o mais natural possível. Mas como administrar essa pressão? Porque está todo mundo falando que tem que estar ali. Mas o quanto eu tenho que estar ali? Como é que ter esse equilíbrio? Eu acho que hoje uma oportunidade que a gente tem para tornar mais leve isso e mais fácil é a utilização da inteligência artificial. Você é a favor? Total. Parênteses. Saiba usar. Sou super a favor. Para tudo. Mas você tem que saber usar. E aí é onde eu digo, né, que as pessoas hoje, elas precisam ter insumos para alimentar a inteligência artificial. A inteligência artificial não faz nada sozinha, né? Então, ela precisa ter insumo. Para ela ter insumo, ela tem que ter conhecimento para isso, né? Mas, utilize sem moderação. Da forma certa. Então, eu acho que isso é uma ferramenta que hoje ajuda muito. Então, assim, em segundos, você consegue gerar material para rede social de qualidade, que traz a essência do seu negócio, se você alimentar a inteligência artificial dessa melhor forma. E aí, assim, beleza, eu não tenho tempo para nada. Meia hora do seu dia é o suficiente para você gerar conteúdo por mês. Se você utilizar o recurso. Utilizar, né? E aí depois você pode ficar a mão na massa do fazer o que você precisa fazer. Isso tá vindo tudo para mim. Aceita, toma posse. Ô, Carol, a gente vê, né, essa mudança, ela é muito rápida, né? Pensando em tecnologia, inovação. A gente dizia muito assim, para a pessoa crescer, ela tem que criar aquele o infoproduto e faz mentoria. Hoje a gente já vê que esse cenário já mudou, pensando em todo esse processo que se constrói no digital. Como que está o cenário hoje? Pensando em uma pessoa que já tem uma demanda e um produto para se oferecer na internet, o passo a passo mais assertivo para que ela possa buscar esse crescimento? Eu acho que é fazer o negócio acontecer com a roda girando. Então, enquanto você parar para estruturar, para começar, que era o que antes a gente acabava fazendo. Estuda, mentoria, elabora, faz, acontece, e lapida e vai, e, nossa, agora acho que o produto tá pronto para ir. Dinheiro foi pro ralo, literalmente, porque você só investiu ali.
E aí, até você ter esse retorno de investimento, vai demorar uma vida. Então, tem que fazer o negócio acontecer com a roda girando. Sim. Ele tem que ser um empreendedor com a mão na massa e, ao mesmo tempo, ele tem que colocar o produto para jogo, né? Então, eu acho que hoje a gente não tem outra saída a não ser isso. Ai, mas vai dar certo? Vamos ver. É o teste. A gente só vai saber se a gente testar. Então, se você não tem 100% de confiança ainda se vai dar certo, você vai fazendo acontecer isso e já pensando num plano B aqui, né? Mas tem que colocar para jogo. Não dá para hoje moldurar o produto numa caixinha para depois fazer acontecer. Você acha que um produto, um perfil é viável para que ele cresça hoje? Precisa se investir em tráfego? Sim, é essencial. Por que que hoje é essencial, na verdade? Hoje, na verdade, a maior ferramenta que a gente tem é o digital, né? Eu ainda sou muito a favor do marketing offline, Sim. tá? São poucos os que são, né? Ainda falar em offline. Mas eu acho que, a partir do momento que eu sou muito estratégica, o meu olhar todo para qualquer negócio é o estratégico. Eu ainda tenho situações, por exemplo, se eu tenho um negócio local de uma cidade pequena, eu tenho que usar uma rádio. As pessoas escutam a rádio. Sim. Eu tenho que usar o tradicional carro de som. Faz. Panfletagem. Panfletar. Então, assim, eu preciso entender do meu negócio, como eu falei lá no começo, para daí eu saber qual ferramenta eu vou usar. Porém, eu posso fazer todo esse marketing offline, mas o digital tem que estar junto. Tem que estar junto. Ele não pode andar sozinho. E aí, Carol, eu não tenho dinheiro para fazer os dois, eu sou pequeno, então vamos pro digital, que é certeza que vai dar certo. Tá. Só que eu tenho que investir no tráfego. Por quê? Porque hoje a gente tem uma vitrine que tem 1.999.000 pessoas fazendo a mesma coisa. E aí é uma guerra. Para quem que vai aparecer? Para quem investir mais? Para quem colocar dinheiro? A gente não pode esquecer que a rede social hoje é um negócio. Se ela é um negócio, ela precisa faturar. Se ela precisa faturar, você precisa investir. Né? Então, quem compra mais tem mais benefício, não é assim no nosso negócio? Se você compra no atacado, você tem desconto. Você compra no varejo, você não tem? Então, você precisa impulsionar, você precisa investir no tráfego, que é o atacado. E também acho o que varejo muito... é o que você tá ali no orgânico. É muito também interessante, eu participei de uma feira no Sebrae no ano passado, que teve uma palestrante que trouxe muito essa informação, pensando num público que não é tão atuante em redes sociais, mas que trabalham também a divulgação de informação com o gerenciamento de e-mails, né, que são as newsletters, né? E eu achei muito legal, ela fala sobre isso, que era algo que eu não conhecia e que muitas vezes as pessoas também não conhecem e não sabem a dimensão de alcance que tem através disso, né? Eu sou a favor, é o que eu falei, eu sou a favor, se você tem capital para investir em tudo, fazer de fato um plano completo de mídia. Mas a newsletter eu ainda sou um pouco receosa pelo simples fato do volume de e-mails que nós recebemos diariamente. Então, da sua caixa de e-mail, quantas vezes no dia você abre uma newsletter? Você mal dá conta de ler os e-mails que você tem para ler obrigatoriamente. Mas aquilo é tudo uma estratégia, é aquilo que você consegue de conexão com o seu público, tem que ser estratégico. Tá? Então, assim, se você vai utilizar, você tem que utilizar uma frase, um título que seja interessante. Você não vai colocar lá, compre de mim. Você vai colocar no título da newsletter, você não pode comprar de mim. Opa, mas esse é para uma empresa comprar de mim. Isso já é uma empresa maior. Já tem uma construção de algum produto, já bem consolidado, né? O pequeno não vai usar. Não vai. Eu tenho recebido e-mail de uma empresa que é sobre produtos de cabelo. Ela fala assim: seu carrinho tá pronto, você vai perder em 3 horas. Tipo assim, eu vou entrar ali para ver, mas eu nem pedi nada. Que carrinho que é esse? Mas é sobre isso. É bom falar porque é uma opção, né? Que, vamos supor, alguém que esteja lá galgando em relação a isso, que está em crescimento já e está nos ouvindo, é uma opção, entendeu? Porque quando eu tive essa informação, eu falei, nossa, que interessante. Eu não sabia que existia também essa fonte
E aí eu comecei a entender melhor, a fazer algumas pesquisas sobre isso. Eu achei uma fonte legal também para poder explorar, né? E aí também é o que eu falo, você precisa entender o seu público. Se você vende para o consumidor final, talvez não seja a melhor ferramenta. Se você vende para outra empresa, você vende B2B, é uma ferramenta sensacional. Legal. Porque o B2B não compra do Instagram, não compra do Facebook. É o público, você entendeu? O seu público, né? E é outra coisa que eu falo demais para os meus clientes, para os meus alunos, enfim, para qualquer empreendedor, gente. Se você conhece seu público, se você conhece seu produto, você conhece a ferramenta que você vai utilizar de marketing. Então, eles chegam para mim falando assim, olha, você faz Instagram? Faço. Então, quero contratar seu serviço. Aí, quando eu vou entender o negócio dele, que eu vou estudar o negócio dele para fazer uma proposta, e eu chego e falo para ele, olha que nós não vamos usar Instagram, tá? Nós vamos usar LinkedIn. Hã? Nem sabe. Pelo amor de Deus, não, é Instagram, todo mundo vê Instagram. Eu falei, mas a empresa não compra do Instagram, moço. A empresa, então, a ferramenta para B2B é LinkedIn, é Google. Depois, se seu capital for tão lindo para o marketing, nós vamos fazer uma vitrine institucional no seu Instagram. A comunicação não vai vender diferente, produto, né? Lá, você vai falar da sua empresa no Instagram. Não é produto que você vai colocar para vender lá. E aí isso é um outro ponto. Se você conhece seu produto, conhece seu cliente e sabe qual é o canal que você vai utilizar, você também vai saber qual é o tipo de comunicação que você vai usar em cada canal. Então tudo é uma coisa que está ligada à outra. Por isso que eu falo que o marketing, pelo amor de Deus, não é rede social. Que as pessoas muito se limitam só a isso, né, Carol? Marketing hoje é hashtag igual rede social para as pessoas. E não é. Não é, muito além de... Na verdade, se você for pegar ao pé da letra, marketing é venda. Então não tem nada a ver com rede social. Sim. E vendas pode fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ô, gente... Ainda não Alguém vem... tem que estragar a brincadeira. Não vem falar que já tá acabando. O Rodolfo tá falando que tá acabando, não acredito. Alguém... Acho que a gente vai ter que fazer uma série. Eu tô pensando. Eu também acho, viu, Carol? Eu pensei, alguém tem que dar uma notícia, mas eu pensando bem, eu acho que a gente poderia fazer 2 episódios com a Carol. Eu também acho. Só a história de vida dela já é um negócio assim. Né? Que a gente entende, e foi muito interessante a Carol falar da história dela, pra gente poder entender esse contexto, até por conta do objetivo hoje que ela coloca na agência, de realmente entender esse empreendedor, né, que tá lá nesse comecinho, porque ela passou por tudo isso. Essa conexão, ela é muito real. Com certeza. Né? Então, quando alguém chega para poder conversar com ela e passar informação sobre o seu negócio, vai bater diferente, né, Carol? Tem essa identificação porque você passou por tudo isso e sabe muito bem dos desafios que é empreender, que tá ali investindo e fazendo tudo que precisa fazer. E é muito exaustivo mesmo. E aí né? hoje acontece uma situação que, né, como eu falei, hoje a gente já tem uma equipe gigante. O meu comercial hoje é gigantesco. E eu sou proibida de vender hoje na agência. Olha! Como assim? Pois é, eles... Você não faz venda? Não posso. Minha equipe não deixa mais. Não deixa? Não. Porque ela fala que eu vendo com coração. Entendi. Porque eu entro no lugar do empreendedor, né? E aí a minha gerente de vendas, ela me boicota. Olha só. Ela não deixa. Ela fala, você não vai vender com coração, não. Ô Ida, antes de você me cortar, deixa eu fazer uma pergunta pra Carol, posso? Pode sim, mas até eu fiquei querendo fazer mais uma perguntinha aqui, rapidinho. Peraí, Rodolfo. Nem ela vai terminar. Não, só porque a Carol, a agência que ela atua, é uma agência muito jovem, né, Carol? É. E qual que é essa diferença que você percebe desse público jovem hoje? Como que você observa essa inovação que eles trazem também para esse mercado digital? Eu acho que eu sou a peça mais velha da agência. Meu Deus. Tá? Eu sou a peça mais velha, hoje tenho 42 anos. Eu acho que o jovem ele é conectado demais. Sim. Né? Então, às vezes eu até brinco, né? Eu professora, às vezes chego para ensinar alguma coisa para eles, que eu vi, uma inovação, alguma coisa... tia Carol. Já sabem, já, né, já Carol? fez. Falei, poxa, como assim? Vão tomar meu lugar também.
Então, assim, é muito dinâmico. É muito bacana, dinâmico, né? Essa Todo troca, dia né? eles chegam com uma ideia nova, com uma coisa nova. Mas isso é um perfil meu e do Gabriel. De novo, vamos testar. Ó, tem isso novo, bora lá, vamos testar. É o sentar para aprender. Exatamente. É a troca. É legal, é bacana. E a gente preza muito por conhecimento. E todo mundo cresce, Então né, a Carol? gente tem um banco de curso, de uma rotina de investimento em conhecimento para a equipe gigantesca. Então, assim, escreveu, não leu, eles estão em treinamento em Alphaville, eles estão em curso, eles estão o tempo todo, o tempo todo. Então, eles têm que, de alguma forma, encaixar isso na rotina deles. Legal. Né? A gente tem uma academia dentro da agência. Isso é propósito, não tem Incentivo, né? jeito, é empresa de professora. Isso aí. Então, tem que aprender o tempo todo. Muito bem. Então é fazer o básico bem feito para quem está É o começando. arroz com feijão. Não inventa a roda. Tá ótimo. Quer fazer a última pergunta pra ela? Eu vou fazer a última pergunta. Carol, pra gente terminar, a gente sempre faz uma pergunta que tem a ver com o nome que tem a ver com o nome do nosso podcast. E a pergunta é: diante de tudo isso que você contou, da sua história de vida, onde você chegou, o que você tem administrado na sua empresa agora, atualmente, qual é o segredo do começo? É começar. Simples assim. Você só vai saber se dá certo se você começar. Não tem por outro caminho, né? Não tem. O segredo do começo é começar. Então, não tenha medo. Comece. Guarda o medo na caixinha e vai com o que você tem. Então, assim, eu comecei com alicate de unha para fazer a primeira bijuteria. Era o que eu tinha. E eu trabalhei uns bons meses com o alicate de unha da minha mãe, que eu tomei uma bronca. Tá tudo bem. Então é começar. Depois não as coisas tenha medo. vão acontecer. As coisas vão acontecer. Isso aí. Eu quero agradecer, né, em nome também do nosso podcast aqui. Essa lembrança tá guardada desde o ano passado. Nós guardamos, que a gente sabia que ela ia voltar. Carol, é um carinho aqui, tá? Super agradeço, pra você. meninas. Obrigada. A gente agradece muito aqui. Essa história de vida ela é muito linda, né? De muita superação, de muita coragem, né? De muita entrega. E ter você aqui para poder inspirar, né, mais pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. É muito bacana toda a sua bagagem, né? Então, né, a gente queria agradecer muito pela sua disponibilidade, por esse tempo que você passou pra gente aqui e ter dado várias dicas, né? Então, o pessoal pega essa dica da Carol, porque são valiosas. Então, muito obrigada mesmo, viu? Por todo esse conhecimento e essa entrega aqui pra gente. E na verdade, queria fazer um último pedido para vocês. Continuem. Não desistam. Porque vale a pena. Obrigada. Obrigada. Algo que me chamou a atenção aqui, que a Carol compartilhou um pouco de cada coisa. Foi. Ela falou de família, de saúde, de empreendedorismo, mas é saber disso, que nós somos várias áreas, assim, que estão conectadas. Às vezes a pessoa acaba focando numa só e acaba se desligando. Não, o CNPJ não funciona sem o CPF. Não, é isso mesmo. Não tem jeito. Né? Então, a base do CNPJ é o CPF. Muito bem. Obrigada, Carol, por compartilhar tanto conhecimento. Obrigada, Rodolfo. Deixa eu dar o último recadinho também, aproveitar aqui a Nath Modas, lá de Roseira, que está me vestindo hoje aqui. Gente, olha como é que eu estou chique nessa paleta. Então, obrigada, Nath, com os acessórios, com esse blazer, com essa calça maravilhosa. Então, para você que gostaria de conhecer mais os produtos que a Nath vende, ela também tem loja online e também tem atendimento agendado que ela faz na cidade de Roseira para as mulheres ir lá conhecer, fazer as provas dos looks. Então, conheçam que vale muito a pena, ó. Estou aqui impecável hoje para esse episódio especial com a Carol e com a minha parceira Idalina. E agradecer também a Ive, Isso. que cedeu o espaço Kidala pra gente hoje. Depois a gente vai deixar o link, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o espaço Kidala, um espaço de acolhimento para mulheres Cultura, pretas. bem-estar. Cultura, bem-estar, e eu tô usando o brinco também, que é daqui do espaço Kidala. Isso aí. Muito obrigada, Ive, por essa parceria no dia de hoje. Pessoal, então é isso. Agradecemos a todos vocês por terem ficado com a gente aqui. Continue nos acompanhando no YouTube, Spotify, no nosso Instagram. Curte, compartilhe, encaminha para todos os amigos e continue com a gente. O Segredo do Começo, onde cada jornada começa com uma ideia. Até o próximo episódio.
Nos vemos por aí, gente.